Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu. E esse é o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. No programa de hoje a gente traz a atualização da articulação dos povos indígenas no Brasil sobre as mortes e contaminados entre os povos indígenas. O Brasil registra nesse momento 236 vidas indígenas perdidas por conta do coronavírus. Entre as mortes dessa semana está o cacique Vicente Sal, da aldeia Saí Cinza, importante liderança do povo Munduruku. E nessa semana, São Gabriel da Cachoeira, cidade com maior concentração de indígenas do Brasil, se tornou um município com o maior número de infectados por 100 mil habitantes. Para comentar esses casos, a gente gravou uma entrevista com a Sônia Guajajara, Erisvan Guajajara da mídia índia e Eric Paiva, que está coordenando os trabalhos do comitê da PIB que contabiliza os casos. A gente selecionou alguns trechos dessa conversa. Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Bom, a gente vai começar a gravar agora o Copiou 148. Esse é o 12º episódio sobre o avanço da Covid entre os povos indígenas e entre os povos da floresta. E a gente está experimentando novos formatos, novos jeitos de fazer o Copiou diante desses desafios que a gente está vivendo. E nessa semana, a gente decidiu, então, gravar esse episódio junto com convidados que estão aí na linha de frente desse difícil trabalho de contabilizar a morte entre os indígenas no Brasil. A gente tem falado aqui no Copiou há muitos episódios desse absurdo que é a CESAI, que está contabilizando os casos suspeitos, confirmados e de mortes pelo coronavírus, apenas entre indígenas que vivem na zona rural, e os que vivem na cidade vão ser atendidos pelo serviço convencional do SUS. As organizações indígenas, o Ministério Público Federal, defendem que todos os indígenas devem ser atendidos pela CESAI, independente do local de moradia. A posição também é uma recomendação divulgada pelo MPF, a gente deu isso no Copiou logo no início da pandemia, e a Constituição não prevê a diferenciação entre índios aldeados e não aldeados, muito menos em relação à assistência à saúde. Então, a ideia do programa de hoje é a gente trazer alguns destaques da semana e falar desse site importante, dessa ferramenta, a ferramenta mais importante que tem hoje no Brasil para os registros dos casos de infectados e de mortes entre indígenas. Mas eu quero começar agradecendo a presença da Sônia e depois perguntando para a Sônia, assim, a gente já viveu essas 12 semanas, né? Como é que você está vendo a assistência do Estado para os povos indígenas? Quando a gente começou a divulgar e a orientar, a nossa fala ainda era como evitar a chegada do novo coronavírus dentro dos territórios indígenas. Tendo em vista que começou, né, de forma mais intensa entre os indígenas de contexto urbano, no início. Né? E a gente tentando segurar, tentando fazer barreiras sanitárias para evitar a entrada dentro dos territórios, porque a gente já sabe que um vírus como esse, a letalidade dentro das aldeias é muito maior. E o modo de vida comunitário dos povos indígenas, né, facilita a propagação de forma muito mais intensa, muito mais rápida. Então a gente tinha todo esse cuidado. Só que agora ele já chegou, né? Já está matando, já matou mais de uma centena de indígenas em todo o Brasil. E com os esforços próprios, né, muitos povos e territórios estão organizando as suas barreiras de proteção, né, evitando a entrada de pessoas, evitando sair das aldeias. Mas chega um momento que nós, por nós mesmos, a gente não dá conta. Nossos esforços não são suficientes para conter o avanço desse vírus. E o Estado brasileiro nada tem feito para conter o avanço do coronavírus dentro das aldeias. E eu digo nada tem feito porque, se tivesse adotado medidas preventivas logo no início,
a gente teria evitado esse número de mortes que está até hoje. Né? Começou no estado do Amazonas, onde se deu a primeira contaminação, né? Uma indígena da área da saúde, do povo Cocama, contaminado pelo próprio profissional de saúde, e nada foi feito. Então, o órgão deveria, naquele momento, ter dado uma atenção especial ali, e não teríamos hoje 54 Cocama mortos pela Covid-19. Né? Então, isso para nós representa, sim, um genocídio, porque o genocídio não é somente quando mata, né, em massa todo mundo, mas quando essa negação de direito, essa negação pelo atendimento, né, do atendimento, também representa essa morte para a gente. Né? Então, hoje a gente viu que o número maior de contaminados e de óbitos está na Amazônia brasileira, mas a gravidade é igual a uma aldeia que tem apenas 1 ou 2 contaminados, porque a gente sabe que a tendência é se alastrar por todos os lugares com a mesma intensidade da Amazônia. Né? Então, a CESAI tem adotado, né, ou expressado um racismo institucional, né? Porque começou não atendendo os indígenas que estão em contexto urbano, né? E ainda continua reforçando isso, que só vai atender indígenas que estão em territórios homologados, segundo uma nota que foi enviada pela própria CESAI ao Valor Econômico, né? Uma matéria que eu participei e fiz essa denúncia que a CESAI não está atendendo, e eles responderam em nota que só estão atendendo indígenas em terras homologadas. E o que não condiz ainda com uma verdade, né? Com uma total verdade, porque eles também estão negligenciando o atendimento e a notificação dos indígenas aldeados. E muitos casos que, mesmo de ser declarando óbito, né, a CESAI não atualiza no seu boletim. Então, isso representa essa negligência absurda da CESAI quando decide, né, pela subnotificação. Então, eles não estão atualizando, não é simplesmente porque não tem as informações, mas simplesmente porque é uma decisão mesmo manter escondido o número real, né, já da contaminação e da letalidade entre os povos indígenas. E para terminar essa gravidade, Letícia, é importante a gente dizer que nesses últimos 2 dias nós tivemos um total de óbitos correspondente a um mês inteiro, que foi do mês de abril. Né? No mês de abril a gente teve 28 óbitos, né? E agora em 2 dias nós tivemos essa mesma quantidade. Então, se segue nesse ritmo, é sim um risco de genocídio autorizado entre os povos indígenas. Uma coisa, um aspecto que às vezes eu não vejo tanto falar, claro que havendo o problema do genocídio em massa, de fato, de muitas pessoas morrerem, é que isso às vezes se torna cada vez mais grave, porque estamos falando de um contexto indígena em que temos representantes, às vezes uma comunidade, uma terra indígena tem um representante, uma liderança que é importantíssima para o povo, e que o estrago da pandemia ela pode ser muito maior se pega esses pontos de lideranças, de pessoas, de certa forma, com uma função importante dentro dos povos, e essas funções que desempenham muitas vezes são centralizadas em algumas pessoas. Então, além do genocídio que está sendo efetuado, né, nessa questão de massa, ela se torna muito mais grave quando a gente trata dos povos indígenas, que são, em relação a números, muito pequenos. E ainda falando nisso, se a gente pensar em perder representantes super importantes, a gente está perdendo muito mais do que a sociedade não indígena. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Eric. Tá, Eric? Como é que está sendo feito o trabalho junto com a rede de colaboradores da PIB para atualizar o site da quarentena indígena? Bom, o Eric ele tá com um problema no sinal, então o Gilmar pode dar continuidade. E aí a gente viu ontem que a PIB lançou um chamado, né? E eu queria que ele contasse um pouquinho esse chamado dos povos aí para compor toda essa denúncia, denunciar tudo isso que está acontecendo com
nossos parentes no decorrência do Covid-19. Você pode contar um pouquinho para a gente, Brisbane? Então, gente, esse chamado da PIB, né, é um chamado das lideranças para a gente também ter esse resgate, né, de contar a história dos parentes que se sofreram com a pandemia, né, porque a gente tinha muito medo que a pandemia chegasse nos territórios indígenas. A gente sempre avisou, e com a chegada da pandemia nos territórios, muitas vidas já foram perdidas, né, e a gente quer dar através de ter essa memória nossa, né, das lideranças que nos deixaram, porque quando se morre uma liderança, morre com ele toda uma história, uma riqueza cultural de uma comunidade. E esse chamado da PIB traz esse fator para a gente poder estar resgatando e ter como memória também a história dessas lideranças, a história que elas deixaram, que aprendizado que elas deixaram para seu povo, para sua comunidade, para seu território. Então a PIB tem feito aí essas ações, né, na proteção de combate ao coronavírus, e também eu acho que essa campanha ela vai ajudar mais ainda também o fortalecimento cultural de cada comunidade. Então esse chamado é muito bom para que os parentes possam estar fazendo as homenagens, contando um pouco da história, o qual o significativo que aquela pessoa tinha para a comunidade, para que a gente possa ter esse resgate nosso, né, esse resgate virtual, esse resgate online, para que a gente possa contar para as nossas futuras gerações, para que a gente possa também estar continuando firmes, né, nessa defesa territorial, nessa proteção territorial e no fortalecimento dessa luta, que são 520 anos que a gente vem fazendo. E essas lideranças, elas deixaram um legado, e essa campanha vai deixar bem claro isso para quem não conseguiu acompanhar, mas que consiga acompanhar essa luta e essa resistência de muitas lideranças, de muitas vidas indígenas que estão sendo perdidas por mais desse genocídio que estamos enfrentando. O Eric não conseguiu entrar na conversa porque estava no Mato Grosso do Sul, com a internet instável. Mas ele mandou um áudio respondendo a pergunta que eu fiz para ele sobre como está sendo feita este trabalho junto com a rede de colaboradores da PIB para atualizar o site da quarentena indígena. Ele mandou a resposta por WhatsApp. O nosso site, quarentenaindígena.info, é onde estão sistematizadas todas as nossas informações. Você também terá acesso ao nosso trabalho durante esse tempo. As nossas informações chegam das nossas organizações de base dos povos indígenas do Brasil, além também de lideranças, líderes de comunidade, professores, agentes de saúde e demais profissionais que atuam em suas comunidades. Após as mensagens chegarem até nós conferimos esses dados de acordo com as lideranças, de acordo com as comunidades, também comparamos com os boletins que a CESAI publica e, após isso, sistematizamos em nossas tabelas com os dados que sejam possíveis retirar das informações. E para você que quer colaborar com o nosso trabalho, utilize os nossos dados. Visite o nosso site quarentenaindígena.info, onde estarão todas as nossas informações, ações e sistematização. Colabore com nossas vaquinhas e compartilhe as nossas ações também. Faça ecoar a voz dos povos indígenas do Brasil. Atenda aos chamados realizados pela PIB, seja com sua denúncia ou sua homenagem às vítimas indígenas da Covid-19. Vou aproveitar que o Erisvan está aqui, então. Erisvan, conta pra gente, acho que para informar também, quem vai ouvir o Copiou Parente, as mídias, as redes da mídia ninja, da mídia índia foram atacadas ontem? Então, gente, boa tarde a todos. Foi isso mesmo, né? Alô pra galera do Copiou Parente. Ontem a nossa rede de comunicação sofreu um ataque de hackers, né? Foi um susto pra gente, mas logo também a gente acionou aí os nossos parceiros, nossos amigos, e conseguiu contactar também nossas pessoas que conseguem mexer, né, nas tecnologias para a gente poder recuperar, e em poucos minutos a gente conseguiu recuperar a nossa conta. Mas foi um ataque, tá? Depois a gente conseguiu ver o provedor, o ataque começou no dia 2, e ontem que conseguiu. Então, desde o dia 2 que essa pessoa estava tentando hackear a nossa página no Instagram, e ontem eles conseguiram, mas a gente conseguiu resgatar em poucos minutos, como eu falei. Mas como o Cretan fala, né? A cada estratégia, a cada nova ataque, a gente tem que buscar novas estratégias de luta. E aí, logo a gente foi, contactou nossos parceiros e conseguimos buscar aí também esse lado aí de estratégia para que a gente possa estar se aprimorando das novas tecnologias.
E a gente tem passado muito essa mensagem através da mídia índia, né? Através aí de ouvir as lideranças, ouvindo os movimentos sociais, tá passando o que está acontecendo a nível nacional, passando esses cuidados da pandemia, né? Todas as votações que estão acontecendo dentro do Congresso. E a mídia índia aí tem sido essa nossa frente de comunicação, essa nossa ferramenta de luta. Então, esse ataque para nós foi mais um susto também, e também foi mais algo para a gente ficar mais atento às nossas redes, né? Ter mais cautela também aos nossos perfis pessoais, para que a gente possa estar continuando comunicando. Então, esse ataque para nós foi como se fosse, não nos deixou triste, pelo contrário, nos fortaleceu mais ainda. E aí, com a força do nosso encantado, com a força da nossa ancestralidade, a gente vai continuar aí ocupando as redes, demarcando as telas, né? Não é assim que vão conseguir nos derrubar, porque a nossa voz vai muito mais além das redes. A gente teve essa semana muito triste mesmo, teve a morte do cacique Vicente, né? Sal Munduruku, como você comentou, uma liderança muito importante, o manifesto dos Munduruku sobre a morte dele foi um manifesto muito bonito e muito emocionante, falando, né, dessa perda das bibliotecas, né, dos sábios. A gente teve também a notícia que São Gabriel da Cachoeira é o município que tem o maior número de casos por 100 mil habitantes, município com 40 mil indígenas, né, com a maior presença indígena do Brasil. Tem uma ação também que aconteceu do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul, o estado do Gilmar, onde a situação na reserva de Dourados também está totalmente colapsada, né? Eles vivem num território bastante diminuto, e o avanço da Covid lá está muito agressivo. A gente viu a campanha Yanomami também essa semana, que não é um problema único dos Yanomami, também onde o cacique Vicente faleceu, uma aldeia super populosa dos Munduruku, com forte presença do garim também, né? Os Yanomami estão com uma forte presença essa semana numa campanha pela retirada dos garimpeiros de suas terras, um ponto de contaminação alto. O ISA soltou um estudo, né, com modelos que prevêem, nas piores situações, 40% do povo Yanomami pode morrer, pelo menos a população que vive próximas às áreas que tem garimpo. O povo Yanomami está passando aí pela terceira epidemia. Mas a gente até está fazendo essa conversa aqui no Copiou, porque está cada vez mais difícil de pensar em síntese, qual que é o destaque, o que a gente precisa contar para os parentes, isso a gente não pode deixar de falar nessa semana. Isso tem sido muito angustiante aqui para a gente conseguir também apurar o que está acontecendo e pensar qual que é o destaque. Queria te pedir esse exercício e contar assim, o que essa semana é o destaque, é o alerta, nas conversas que você fez, trouxesse o seu destaque da semana para encerrar, Sônia. E também queria fazer a mesma pergunta, para a gente cumprir aqui o nosso tempo, todo mundo com as agendas cheias, para o Erisvan também, e depois a gente vai gravar com o Eric em separado, assim que ele tiver com a internet legal para mandar um áudio para a gente. Então, qual que é o seu destaque, Sônia? Acho que o destaque, Letícia, é exatamente essa aceleração dos óbitos, né? E o quanto que esses 2 dias para nós está muito marcado, né, pela quantidade de óbitos, e que para nós não são simplesmente dizer quantos, não é simplesmente dizer números, mas dizer o que significa, né, o que representa cada uma dessas pessoas. E essa ausência de atendimento da CESAI precisa ser denunciado. Precisa, sabe? Ser de conhecimento nacional e internacional, porque não dá para a gente ficar aceitando hoje que a CESAI não disponibilize testes para as comunidades indígenas. Não dá para aceitar que a CESAI não disponibilize casas de apoio para o atendimento das pessoas que precisam ficar em isolamento ou mesmo receber o tratamento, né? E não dá para ficar escutando a CESAI dizer que tem recurso suficiente para enfrentar essa pandemia e nada faz com esse recurso, né? Não adianta estar lá, mas não executar esse recurso com ações concretas que venham combater ou que venham controlar já esse grau de contaminação, né? Então, acho que o destaque da semana vai para essa, né, para essa denúncia que precisa ser feita de forma muito mais intensa, sabe, para essa negligência da CESAI. Qual que é o seu destaque final dessa semana? Erisvan?
Acho que a Sônia já trouxe aí o geral, né? E meio que é isso que a Sônia falou mesmo também. A gente ressaltar que a gente perdeu também aqui uma anciã Guajajara, na terra indígena Pindaré, que foi a Maria de Jesus Viana Guajajara, né, da Aldeia Nova. E é assim, é isso, gente. A gente está aí perdendo os nossos mais velhos, são os nossos anciões, são os nossos professores, né, das professoras. E é sempre como a Célia fala, né? Não é somente número. Cada corpo indígena tem uma encantaria ancestral. A cada indígena que é morto, morre parte da nossa história coletiva junto com ele. Então, acho que é uma luta aí que a gente tem que bater mais na tecla, cobrar mais da CESAI, para que eles possam estar, né, cuidando mais, dando mais atenção devida para os nossos parentes, porque a gente está perdendo muitas lideranças aí. Ao todo mesmo, a gente saiu um número ontem na Pan-Amazônia, contando com todos os países, né? Foram 548 indígenas mortos. A gente até lançou isso ontem pela COICA, então a gente está falando de vidas indígenas e voltando a afirmar que vidas indígenas importam. O site da PIB que está contabilizando as mortes é o quarentenaindígena.info. Siga as redes da PIB para ficar informado. E hoje é domingo, 7 de junho, e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô tem produção de Gilmar Terena e edição do Christian Ariu, e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.